Gente, olha, o New York, né, o Open Judô, que aliás é uma das maiores competições de judô do mundo, terá a participação de um alagoano, mas não é lutando, e sim como palestrante. Eu estou falando do judoca alagoano, meu amigo e também secretário de esporte da Barra de São Miguel, Eduardo Acioli, tá? Nós vamos conversar com ele hoje, está aqui em nossos estúdios, sobre a expectativa para o evento lá nos Estados Unidos e também para as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, que se aproxima. Muito bem. Eduardo, primeiro um bom dia, secretário. Prazer. Obrigado, prazer, meu amigo Eduardo. Excelente essa notícia que a gente vai passar para os nossos telespectadores. Eduardo, primeiro, bom dia, seja bem-vindo, feliz ano novo, né? Tá valendo o comecinho ainda do ano. Para todos nós. Como é que surgiu esse convite para que você fosse palestrar no New York Open Judô? Olha que legal, parabéns, é um orgulho para todos nós. Seja bem-vindo, uma pronúncia perfeita também, né? Muito obrigado, passagem, muito né? obrigado. Surgiu, eu fui uma ex-atleta de judô, né? Na verdade, treinei judô por muito tempo. Então, passei um período no Vasco, no Rio de Janeiro, e recebi o convite para participar desse campeonato como atleta em 2002. E tive a honra de ser campeão junto com a equipe brasileira. Que maravilha. De lá para cá, nós mantivemos um contato com a organização do evento. Então, o brasileiro é muito, vamos dizer assim, assediado nos Estados Unidos pelo jeito, né? Pela aquela, né, vamos dizer assim, aquela habilidade de conseguir resolver as coisas em pouco tempo. E comecei a fazer esse contato. Depois que eu parei de treinar judô, em 2010, eu comecei a fazer palestras oficialmente. Eu já estava fazendo em 2008. E quando foi o ano passado, todos os anos eu ia a Nova York, eu sempre fiz um processo de pesquisa. Coisa que eu falo muito na palestra, né? Você vai solicitar um patrocínio, a primeira coisa que eu faço, Wilson, é procurar saber qual o desejo real daquela empresa. Ótimo. Então, o projeto que eu elaboro, ele nunca é universal. Entendi. Eu nunca pego um projeto específico para a necessidade do produto aparecer daquela empresa. O Wilson Júnior tem uma necessidade, então eu vou procurar saber sobre a sua história e vou apresentar o que você deseja. Ótimo. O Vinícius tem uma outra vontade, então é uma outra linha. Talvez você seja de Djavan, ele já seja um outro tipo musical. Entendi, então, claro. eu apresento um projeto específico para ele. Isso deu uma diferença, isso foi um método que nós criamos com essa percepção. Então, eu estive em Nova York o ano passado, primeiro eu dei uma palestra na Califórnia e eles pediram para que eu fosse lá no New York Athletic Club, que é um clube que fica na parte sul do Central Park, muito bem localizado, e dei essa palestra de 20 minutos, que era uma introdução, para que eles pudessem analisar se poderia entrar na programação do evento. Caramba. Eu fiz essa palestra, inclusive para gerentes da Bolsa de Valores da Nasdaq, que é um clube que tem um potencial financeiro. Nível também, e assim, né? que eu acabei, um italiano veio e falou assim, eu quero que você remeta esse projeto para o comitê, porque o comitê é um comitê tradicional há muito tempo, nenhum outra pessoa que não seja americana tinha assumido esse cargo. E aí mandaram a primeira vez, houve uma negativa, porque alguns japoneses lá questionaram, porque não me conhecia tanto, eu só tinha 20 minutos, só que aí quando foi na segunda votação, eles pediram material, aí eu mandei todo o material que eu tinha, e aí, sim, eles me nomearam ficaram como... convencidos, Convencido, né, pelo resultado, e um brasileiro, eu sou o único brasileiro, né, que conseguiu mais de 300 patrocínios esportivos. Isso é uma coisa que está sendo, inclusive, pesquisada. 300 patrocínios esportivos ao longo da minha vida de atleta e de profissional. Que maravilha. E aí Eduardo, ele fez esse convite, né, e o John Walla, que é o presidente do clube, o presidente do evento, mandou uma carta que eu solicitei. Geralmente eu faço isso, né, para que a gente tenha responsabilidade para poder falar da marca aqui no Brasil e em qualquer um outro lugar. Ele enviou essa carta, né, eu tenho essa carta documentada, e hoje eu posso falar sobre o New York Open, que é um dos maiores eventos do mundo de judô. É o maior da América Latina e ele compete muito com o Aberto de Paris, que é um evento também muito glamuroso. O diferencial de Nova York é que você tem a Broadway, você tem o Central Park, né? Você tem Chinatown, você tem, você tem um aeroporto, aquele JFK, que é um aeroporto significativo, você tem a 30 minutos Nova Jersey. Então, assim, o valor fantástica, né? O valor justamente e... fácil de andar. Às vezes as pessoas, eu brinco, né? É muito mais fácil andar em Nova York do que em São Paulo, porque as ruas são divididas por números. Exatamente. Né? Então, é o bloco número 7, número 8 e tal. Como se fossem cidadezinhas dentro de uma mesma cidade, né? Parece uma coisa justamente. Assim, né? E 44%, apenas 44% da população da família americana tem carro. Porque o serviço público lá funciona perfeitamente.
15h15 o ônibus para no ponto, você não tem nenhum desconforto. Então, um momento de orgulho, não só para mim, mas para Alagoas, né, e para o Brasil. Tem um brasileiro, né, que vai estar gerenciando, eu já estou, inclusive, trabalhando para o evento, dando a consultoria. Hoje a gente tem o mecanismo de Skype, né, o WhatsApp. Exatamente isso. Então, estou sempre falando com os organizadores. E nós, nesse primeiro evento agora, que é com a minha participação, a gente já tem um resultado significativo de alguns toques assim, na área de marketing que a gente pode fazer para melhorar. Eles aceitaram. Então, e no dia 19 eu tenho essa palestra lá que vai ser feita para todos os convidados, com a participação do Japão, de Cuba, da Holanda, da Alemanha. Então, assim, é um momento muito... Com o tradutor, né? Porque... justamente. A gente vai... O que, na verdade, eu vou fazer é o seguinte, eu, como falo inglês, o nome... A universal, existe, a língua americana. Só que existem muitos nomes técnicos. Então, eu faço a abertura em inglês, né? Falo em inglês, mas quando eu entro numa parte que é muito técnico do conteúdo que eu apresento, tem um amigo brasileiro que mora lá, que ele faz a tradução simultânea, fica como um help ali, fica como uma ajuda no momento, naquele momento, e às vezes eles fazem pergunta muito regional, né? Que às vezes a gente usa uma nomenclatura aqui, em São Paulo ele usa uma outra coisa. Entendi. Então há essa diferença nos Estados Unidos, até porque são 52 estados. Claro. Então você tem a Costa Leste que tem um jeito mais... Nova York já é aquela coisa mais rápida, parecida com São Paulo. Miami já é um estilo mais carioca, uma coisa mais... Então essa diferença que às vezes ele falando muito rápido, você tem uma dificuldade. Então, para não perder tempo no processo da palestra, eu utilizo, né, um japonês, o Hamada, que fala português, que ele vai e contribui aí com essa interação. Um orgulho, Eduardo, para todos nós. Parabéns, viu? Obrigado. Já antecipado aí, parabéns. Eu sempre percebi que você sempre foi muito perfeccionista, né? E muito dedicado a tudo que você faz. Eu sei porque você é meu amigo, eu conheço, sei disso. Agora, quando é que irá acontecer o evento, então? O evento acontece dia 20 de março. Né? Eu cheguei em Nova York no dia 15, a organização já separou um apartamento para que eu pudesse ficar. No dia 19, na verdade é o seguinte, a palestra é dia 19, mas eu já recebi um convite, porque vai estar acontecendo no Madison Square Garden, um evento que eles têm lá a Associação Atlética Universitária. Essa associação atlética é muito forte nos Estados Unidos, que vai acontecer um evento de luta olímpica que ele chama de wrestling, que é aquela luta que usa um macacão, um colete, né? Então, a organização do evento, né, inclusive, já mandou os convites, quer que eu esteja acompanhando o evento, quer que eu participe. Conheça lá. E, assim, a maior felicidade é um alagoano, né, que nasceu na Ponta Grossa, tenho raízes lá, inclusive é um bairro que você tem uma admiração muito grande, eu tenho que passar isso, o pessoal fala com muito carinho. É verdade. Hoje eu moro já num outro bairro, né, um pouco mais requintado, que é na Ponta Verde, mas por que eu estou falando isso? Mas saiu de uma ponta para outra, Ponta Grossa para Ponta Verde. Justamente. Não é a questão da vaidade, mas é você mostrar o poder do esporte. Né? Isso. Eu falo muito sobre o poder do esporte. Eu tive que oportunidade de inclusão total, justamente, né? De inclusão, Eduardo? E de transformação também como ser humano. A palestra toca nesse assunto toca nesse também, assunto, toca nesse assunto. Que maravilha. Principalmente na questão da superação e do poder do esporte. O que é que o esporte fez? Imagine se eu não tivesse iniciado lá em 1996 o judô, eu não estaria aqui falando com você. É verdade. Né? Eu não estaria aqui diante de um grande comunicador. Então, olha o poder do esporte. O ano passado eu tive no Pânico, no rádio, para todo o Brasil. Tive na Canção Nova, né? Inclusive, existe a possibilidade desse ano, alguns assessores estão tentando uma entrevista com o Jô Soares para poder falar sobre essa conquista de 300 patrocínios esportivos para um país que tem dificuldade de conseguir patrocínios exatamente, esportivos. Por isso que eu falei, fiquei assustado. Então, fica a curiosidade, né? Então, eu estou sendo requisitado muito para falar a palestra porque eu desenvolvi um método que é exclusivo, inclusive usando programação neurolinguística, né, psicologia, porque tudo isso passa por esse processo da comunicação. É difícil você vender uma coisa sem você conseguir falar. Claro. Né? Você é um vendedor e você sabe que precisa ter um tom de voz, precisa ter uma gesticulação, que contribui muito na hora de se comunicar. Então, a gente está cada vez mais procurando se qualificar. O ano passado eu fiz muitos cursos em São Paulo, no Pacaembu, para poder trazer benefícios aqui para Alagoas, porque eu tenho um débito de gratidão com o Estado. Porque foi o Estado que me projetou, eu tive a oportunidade muito tempo de ficar no Rio de Janeiro e tal, mas tenho raízes aqui, né? Eu sou fã do Djavan, né? Eu tenho uma ligação muito boa com a cidade que hoje eu sou secretário, que é a Barra de São Miguel, que é uma linda, é um paraíso, é um paraíso, né? Como o slogan diz, é bonita por natureza, né? Não precisa muitos pretextos ali para deixar a cidade tão bonita. Então, eu estou muito feliz, a ficha não caiu ainda, eu tenho que ser sincero, quando eu chegar em Nova York, porque foi um evento que a primeira vez que eu fui convidado, eu me senti nas Olimpíadas, né?
Porque uma coisa, eu vou te confessar... Você faz uma retrospectiva, às vezes, faz uma retrospectiva, olhando lá para trás de quando você chegou no começo, fala, poxa vida, meu Deus, muito obrigado por tudo. Justamente. Mas agradecer principalmente ao esporte por ter me dado essa oportunidade. Né? E olha que no período que eu comecei foi um período muito difícil, porque eu estava com a equipe do Rio de Janeiro, que é a equipe do Vasco, e eu era o único do Nordeste. Caramba. E a técnica, Nilza Guimarães, que é a técnica que leva a gente, ela acreditou em mim com as brincadeiras que geralmente o carioca tira com quem é daqui. O nordestino. Então eu fui no avião chamado de Paraíba até cansar. Eu sei. Mas na boa. Mas aí aconteceu uma coisa super importante. Na final por equipe, contra os Estados Unidos, nós tínhamos vencido a Polônia na semifinal. Então as lutas ficaram empatadas e eu fiquei na missão de lutar para, se eu ganhasse, o Brasil era campeão, e se eu perdesse, o Brasil campeão. Ficou na sua mão essa responsabilidade violentíssima. Foi uma coisa, porque eles fizeram a estratégia seguinte, então vamos colocar os fortes para ver se a gente fecha 3-0, 3-1 já adiante, e deixou eu como... E eu entendi isso porque os atletas que estavam um nível muito bem maior acima, que o meu, porque eu já tinha viajado para outros países, para a Europa, eu não tinha ido para a República Dominicana, tinha feito circuito. Você não se dedicou 100% como deveria, por conta desses seus compromissos. Muito bem. Então, o que foi que aconteceu? Na final, eu ganhei do americano por Ipom. Caramba. E aí a técnica, inclusive, ela chorou, porque ela acompanhou o processo de ida até Nova York, porque tinha um custo para ir, eu em busca de patrocínio. Na época, o reitor da universidade, que era o Rogério Pinheiro, conseguia R$1.000 com um. Entendi, sacrifício. E um sacrifício absurdo. E eles lá dando pressão, Eduardo, a gente tem que fechar, porque o comitê está pedindo o seu nome, porque tem que botar na categoria, porque se caso eu não fosse, teria que colocar o nome de uma outra pessoa, porque se não tivesse, tem que ter, senão a equipe não poderia viajar, porque não ia ter como. Então, ela acompanhou todo esse processo. Então, nos finalmente, eu consegui um outro patrocínio, aí, né? E aí completou o valor, depositei o valor para a viagem, e aí eu fui tranquilo. Eu vou lhe confessar uma coisa bem íntima, que o pessoal lá sabe. Eu fiquei tão emocionado com Nova York quando eu cheguei, porque eu tinha um sonho de conhecer Nova York, né? Entendi. Você não conhecia? Não conhecia. Caramba. Inclusive, quando eu tinha 13 anos, que eu morava na Ponta Grossa, eu dizia assim, um dia eu vou lutar em Nova York. Aí os meninos tiravam onda. Você nunca foi para Arapiraca lutar? Como é que você vai para Nova York, né? E eu foquei nisso, eu botei isso na mente, energia positiva. Eu fiquei tão encantado com... E quando você chegou, disse, meu sonho está realizado. Está realizado, mas eu olhei tanto para os prédios que eu perdi o passaporte. Meu Deus. Puxa eu com o passaporte daqui, aí ele desceu na van e eu fui. Então são coisas que a gente conta para mostrar que nós somos seres humanos. Às vezes passa uma imagem que você é uma pedra, que você, esse cara é um cara, né? Mas tem esse lado também. E era um brasileiro que estava na van, nós ligamos para ele foi levar no hotel o passaporte. Olha que maravilha. E eu sem passaporte em Nova York, eu não sou ninguém. Não é nada. Né? Aliás, qualquer pessoa sem passaporte. Ela falava o seguinte, perca qualquer coisa menos o passaporte. Você vira uma pedra, ninguém sabe. E ali começou uma história super importante, porque no ano que nós fomos seguinte, né, foi em 2001, em 2002 eu saí na revista, né, para o mundo todo com a foto, eu segurando a placa de campeão, com o cheque. Vida. Isso foi um momento muito, muito importante. Marcante na sua vida. Não só para mim, mas para o judô alagoano, porque depois disso, muitos atletas conseguiram aí ter sucesso. O Bruno Cunha, o próprio Gabriel Mendes, que está viajando, está em São Paulo, está no Rio treinando. Então, eu acredito que eu dei uma parcela, né? Eu sei que outros professores também no passado desbravou deu uma isso, contribuição, né? Mas eu sempre tive essa ligação da questão do patrocínio. Muito bem. Eu sou filho de comerciantes. É fundamental, né, Eduardo? Fundamental. Eu sou filho de comerciantes, então sempre tive essa habilidade da troca, da venda, da permuta, né? Do mercado. Do comércio, né? De uma forma geral. Do comércio, de uma forma geral. Então sempre tive essa preocupação. Meu tio, quando ofereceu um kimono, eu falei o seguinte, tio, vamos fazer o seguinte, você me dá o kimono, eu coloco a marca da sua empresa no kimono. Então eu deixava de ser um favor para ser uma transação comercial. Exatamente. Dali eu comecei a minha história. Porque eu começava... E para mim era meio que vaidoso, né? Porque eu falava assim, eu tenho marca no kimono, né? Alguém está me... Então, eu comecei a fazer isso e comecei a estimular outras empresas também. Então, eu comecei com pouca coisa. Então, eu dou uma dica para quem está em casa, que quer começar o patrocínio. Boa. Não se preocupe em conseguir um patrocínio de 5, 6 mil reais. Vai lá para 300, vai para 500, vai para 600. Vai entendendo como é que esse mercado funciona, vai fazendo relacionamento com o seu patrocinador e aí você vai crescendo. Chegar ao ponto de você poder cobrar 5 mil reais, cobrar 10 mil reais. Um atleta como o Thiago Camilo, que é um atleta olímpico, ele tem um valor expressivo pelo impacto que ele causou. Mas você que está começando, está fazendo um treino, é campeão alagoano, você também tem um valor. É menor? É.
tudo é proporcional na vida, né? Você lógico. Tem uma cota de patrocínio para um programa X, outra já é um outro valor, de acordo com a audiência, com o impacto. Isso aí tudo é uma coisa que dentro da publicidade todo mundo sabe. Perfeito, perfeito, meu querido Eduardo. Agora, Eduardo, você, essa proposta de fazer e de levar, a sua história é belíssima, cara. Obrigado. A sua história é bonita e você conta isso com muita propriedade e com muita humildade, que é muito legal isso, né? Enfim, toda essa sua palestra e essa sua intenção é de fortalecer o esporte, além do fortalecimento aqui do esporte em Alagoas. As Olimpíadas, por exemplo, que agora vão acontecer no Rio de Janeiro, elas devem também, Eduardo, fomentar ainda mais a prática esportiva no Brasil? Fomenta, mas assim, eu sou otimista, sou brasileiro, mas eu preciso, como consultor esportivo, dizer que o andamento, né, eu vou dizer assim, o andamento para um benefício maior para o Brasil não foi feito. Isso não foi feito. Então, não se assuste. Estou falando isso aqui, eu tenho entrevistas em emissoras nacionais e assim, eu estou falando pela primeira vez. Não se assuste com o resultado do Brasil esse ano nas Olimpíadas. Então, é duro falar isso, né? Mas não se assuste. Assim, as pessoas estão esperando muita coisa e não vão ter. Não vão ter por causa desse planejamento que não foi feito da forma que era para ter sido feita, né? O Brasil, até hoje, estava com dificuldade de ativar patrocinadores, né, de conseguir marcas para patrocinar. Qual o problema? Caramba. Eu dei uma entrevista para o UOL, para o Lance, na verdade, falando que essa crise econômica, essa falta de credibilidade do governo, nós tivemos vários problemas com a Copa do Mundo, que inclusive hoje nós estamos enfrentando com as arenas, que foram criadas para ter jogos que o lugar onde não tem futebol. Né? Isso aí é uma coisa que ficou e vai ficar obsoleto. O Maracanã agora, que era organizado pela Odebrecht, ela saiu a concessão e está entregando o Fluminense e o Flamengo que vão gerenciar, para você ver onde é que está chegando. Caramba, né? Então, a minha preocupação é o seguinte: Jogos Pan-Americanos, eu trabalhei em Jogos Pan-Americanos. Qual foi o legado que os Jogos Pan-Americanos deixou para o Rio de Janeiro? Não foi um legado expressivo, porque teve arena lá que tiveram que desfazer, o espaço do ciclismo lá, eles tiveram que desfazer para fazer um ou outro. Então, se você for olhar assim, de legado dos Jogos Pan-Americanos, nós não tivemos muita coisa. Da Copa do Mundo, a Copa do Mundo ela aconteceu, mas ela precisa acontecer de uma forma universal dentro do país. Alagoas recebeu pouca coisa. Verdade. Recebeu pouca coisa. Quando eu digo pouca coisa, nós tínhamos a equipe de Gana aqui, mas assim, que legado foi que a FIFA, né, conseguiu contribuir para aqui, né? Eu sei que depois do evento eles colocam uma quantia significativa. Sim, né? Mas estruturalmente falando... Não... Nada. Ó, para você ter ideia, nós temos as Olimpíadas aqui daqui a 5, 6 meses, tá? Alagoas era para estar vivendo esse momento olímpico. É verdade. Entendeu? Era para estar vivendo esse momento olímpico. Nós não estamos tendo isso. Não está. Não, nós não temos. Não temos movimentação nenhuma. Não tem movimentação nenhuma. Quando chegar perto do dia, começa aquela loucura. Justamente, que é a cultura do brasileiro. Americano, a primeira vez que eles me avisaram, eles falaram, ó, aqui o sistema é britânico. Então, em outubro do ano passado, já estava tudo organizado o evento. Bem. Ou seja, o evento em Nova York já está tudo organizado. A gente está só discutindo coisas... Pequenos detalhes. Pequenos detalhes e aproveitar também. Então, qual é a dificuldade que nós temos hoje na questão do Brasil? Nós temos essa dificuldade da conquista de patrocínio, porque existe um patrocínio global, que são as marcas que patrocinam os 4 anos das Olimpíadas, né? Na verdade, ele patrocina o COI, e o COI tem os Jogos de Verão, tem os Jogos de Inverno, ele patrocina o global. E tem os patrocínios locais. Esses patrocínios locais, o COB está com dificuldade de poder fechar patrocínio justamente por causa dessa... Imagine você colocar uma marca num evento que você ainda está vendo que, né, tinha um operário agora que estava fazendo greve. Né? Ele está fazendo greve porque não estava recebendo 6 meses antes. Então, pareceu muito com o que aconteceu na África. Né? Então, gente, o país que está sediando tem tudo para se tornar uma força grande. Preciso falar uma coisa que no Canadá, em Quebec, quando houve a Olimpíada, eles tiveram um prejuízo enorme. E aí a população teve que pagar por 30 anos o débito que a Olimpíada deixou, porque naquela época não existia a exceção de patrocínio. E Los Angeles, um advogado, não foi nenhum profissional de marketing, teve essa ideia de vender cotas de patrocínio. Foi aí que teve um impacto, né, significativo nas Olimpíadas. O melhor case hoje da Olimpíada foi Barcelona. Maravilha. Porque Barcelona usou todo o sistema para se projetar turisticamente, claro, né, na questão da mobilidade, aproveitou. Também, e Barcelona hoje é muito forte por causa das Olimpíadas que aconteceu lá. Porque precisa copiar as coisas boas. Precisa copiar as coisas boas. E outra coisa, a gente tem, o brasileiro, né, e aí eu me incluo, tem uma mania do seguinte: o Wilson teve uma ideia que é super interessante, mas
ele geralmente não coloca em prática porque é uma prata da casa, mas o alemão teve uma ideia que é igual à sua. Ou até inferior. Até inferior. Aí todo mundo ele traz. Né? E eu estou trabalhando aqui em Alagoas um processo diferente. Para valorizar as ideias nossas, que são as melhores, justamente. Que são roubadas muitas vezes para outros locais e depois nós já consumimos pagando a preço bastante pesado. Tem um evento que é o Ingisman, que eu inclusive estou com o diretor de marketing, que é uma empresa de Buenos Aires, só que nós já temos um evento aqui que é igual ao dele, até um pouco melhor, que é o circuito de superação de corrida que acontece na Barra. Isso. Que sai da pista, ele sobe terreno, entra no mato, vai pelo barro, todo mundo saiu super satisfeito. Eu falei, gente, a gente não precisa da Argentina se a gente tem esse produto aqui com pessoas que são extremamente inteligentes. Né? Muito bem, Eduardo. Eduardo, eu queria ficar muito mais tempo com você aqui. O papo é muito legal, muito interessante. Sua história é fantástica. Passa rápido o tempo na televisão. A gente ficar uns 3 dias aqui para a gente bater um papo grande. Só tenho a lhe desejar, meu companheiro, uma sorte grande que você já tem, tá? Dizer que esse espaço está sempre à sua disposição e à do esporte, porque esporte é inclusão social mesmo, e você é um exemplo vivo disso. Dizer que essa palestra já é um sucesso. A gente percebe pela maneira como você passa, com emoção, com vontade. E esse amor que você tem pelo nosso estado de Alagoas e pelo esporte, é isso que emana essa energia de tudo de bom que acontece com você, Eduardo. Então, como amigo, como comunicador, jornalista, radialista e como representante da população, sou seu fã. Deus te abençoe. Vai contar comigo sempre. Eu sei disso. Parabéns de coração e bote no bolso essa turma toda lá em Nova York. Vamos fazer isso e representar Alagoas e representar o Brasil. Parabéns. Sucesso para você. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Bom ano novo, muita paz, muita saúde, muito sucesso para você que você merece. Estamos sempre às ordens sempre, tá bom? Gente, olha, eu conversei com o Eduardo Ascioli, tá? Que esse cara fantástico aqui, que vai estar fazendo uma palestra no New York Open Judô. Gente, olha, primeiro brasileiro e alagoano a representar tudo isso num local extremamente, aí, uma das maiores competições de judô do mundo. E ele vai estar lá chancelando o carimbo de Alagoas, do Brasil, mas mais puxando pra gente de Alagoas e mais ainda do nosso bairro Ponta Grossa. Maravilha. Parabéns, Daniel. Sucesso para você. Deus te abençoe. Eduardo, Daniel que está falando comigo no ponto. Aliás, foi que mandou um abraço para você também. Ele é judoca, está te mandando um abraço. Eu não pude entrar com os telespectadores, porque senão nosso tempo ia passar. Receba o carinho. Saiu sem querer. O Daniel, que é seu fãzão também, é judoca e se emocionou com a sua história. Ótimo. Obrigado, Daniel. E continue treinando judô. E é da Ponta Grossa também. Que legal. Seu companheiro lá do bairro. Vamos lá. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. Não sai daí.